Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 17 de junho de 2025, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos um grande ataque de drones e mísseis contra a cidade de Kiev e também contra Odessa de ontem para hoje, tá? Muita coisa atingida aqui, infelizmente, o maior ataque até o momento, um dos maiores ataques até o momento, 480 objetos entre drones, mísseis foram lançados contra a Ucrânia, justamente no momento que o Trump e o Zelensky estariam se encontrando lá no G7, ou seja, mais uma vez a Rússia querendo demonstrar superioridade, querendo convencer o Trump que a Ucrânia acabou e não sei o que lá. Bom, não deu certo por vários motivos. Primeiro porque, mais uma vez, a Ucrânia não acabou. Sim, houve prédios demolidos, um monte de mortos, um monte de feridos, infelizmente, mas a Ucrânia continua em sua resistência contra os invasores russos. E segundo, porque o Trump abandonou o G7, vocês sabem, né? Esse é outro ponto que a gente vai falar aqui, por conta da situação entre Israel e Irã, ao que tudo indica, o Trump abandonou o G7 e voltou para os Estados Unidos, reuniu o Conselho de Segurança americano. A gente vai falar mais sobre isso lá no vídeo do Irã de hoje. Mas com isso, o encontro do Trump com o Zelensky não vai acontecer e, na verdade, nenhum encontro no G7 significativo, né? Bom, além disso, na linha de frente não tivemos nenhuma grande mudança, apenas os ucranianos avançando fortemente aqui na região de Kursk, aqui em Totkino e também aqui em Sumy, contra a ofensiva russa que tinha ganhado algum espaço aqui, está recuando neste momento, né? Mas nada muito significativo, tudo pequenos avanços de ambos os lados, né? Tivemos também um ataque em Briansk e uma grande explosão que aconteceu aqui em Taganrog, que a gente não sabe exatamente o que é. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por 8 do 1 foi Revolução do Proletariado, eu sou Barbudo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E bom, para avisar vocês, eu vou iniciar uma nova vaquinha para ajudar os brasileiros que estão chegando lá na Ucrânia, tá? Tem chegado muito brasileiro lá e eventualmente há alguma demora no papel de documentação para eles serem admitidos lá no Ministério da Defesa da Ucrânia. Então o pessoal lá, o Alex Silva está cuidando desse pessoal, tem um lugar para eles ficarem lá e coisa e tal, só que isso tudo é despesa, tudo tem custo, né? Então a gente vai fazer mais uma vaquinha para ajudar esse pessoal que está indo, que está lá em Kiev. Então, novamente, ninguém vai pagar passagem de ninguém e você já deve ir com dinheiro, inclusive, para voltar se for preciso. Mas, eventualmente, para ajudar o pessoal que está lá, é muita gente, é muito brasileiro que está lá, tá? Então a gente precisa ajudar esse pessoal para fazer a nossa parte nisso daqui. Nós vamos começar ainda essa semana a vaquinha, eu estou só avisando a vocês do início desse processo, tá? Bom, falando aqui sobre os ataques russos contra Kiev ontem, a Rússia lançou um grande ataque aéreo ontem com 472 objetos, entre mísseis, drones e mais um monte de coisa, né? Foram 239 drones derrubados, outros 163 derrubados por guerra eletrônica, também foram derrubados 2 Kinjal, 15 Ra-101, 8 Ra-69, 1 Ra-31P, o Ra-31P é o míssil contra a radiação, né, que busca radares e coisa e tal. A gente não tem aqui a informação do total que foram lançados, tá? Assim, do total de mísseis e drones discriminados aqui. A gente sabe que foram 472 no total lançados, e esses todos aqui foram derrubados, então um bom resultado, mas ainda assim, devido a ser um ataque muito grande, né, causou muitos danos, tá? Particularmente chama atenção esse momento aqui em que um drone russo atinge um prédio residencial lá em Kiev. Aqui. Mais uma vez, o que a gente fala, os russos atingindo abertamente prédios residenciais, nenhum objetivo militar, nada que efetivamente tenha algum motivo para atingir esse prédio, e foi atingido ali, explodiu, atrapalhando a vida de um monte de gente, né? Outros prédios foram totalmente destruídos. Esse aqui não é o mesmo prédio, tá? Mas esse aqui também foi atingido pelos mísseis russos ontem, mísseis e drones russos. Isso aqui também é em Kiev, tá? Numa região mais afastada, mas o prédio, infelizmente, foi todo destruído aqui, como vocês podem ver. Chegou a desabar aqui esse prédio ontem. O Klitschko, que é o prefeito de Kiev, ele está mostrando aqui, ó, as evidências de uso de munição fragmentante
nos ataques de ontem contra Kiev, né? Isso é um crime de guerra absurdo. Munição fragmentante você usar contra alvos militares não é um problema, mas isso foi usado contra alvos civis. Os russos lançaram mísseis com munição fragmentante contra Kiev, né? Munição fragmentante, para quem não sabe, o míssil chega perto do local e explode, jogando um monte de munições que explodem também na área, né? Isso é usado justamente quando você tem concentrações de tropas ou movimentação do inimigo, porque você consegue um dano grande numa área afastada. Não é uma munição que penetre, ela não vai furar um bunker, não vai destruir um blindado, por exemplo, mas ela vai agir numa área muito grande. Ou seja, o pior uso possível que se pode fazer é justamente em população civil, ou em que você não tem blindagem, não tem proteção militar, não tem proteção, blindagem adequada, e ao mesmo tempo, né, você causa um dano grande, porque você vai matar um monte de civis. E está aqui o prefeito de Kiev mostrando esse prédio aqui, nesse prédio aqui que foi atingido, um monte de munições fragmentantes aqui, ressaltando o absurdo dessa ação russa contra a Ucrânia ontem, né? Até esse momento a gente tem 14 pessoas mortas em Kiev devido a esses drones e mísseis que mataram ucranianos inocentes, inclusive muitas crianças. E o ataque foi de madrugada, foi por volta das 2 horas da madrugada lá em Kiev. Foi no momento que a gente estava fazendo a live do Irã e de Israel ontem, né? Ontem a gente fez uma live acompanhando os desdobramentos lá do conflito entre Israel e o Irã, né? E a possível entrada dos Estados Unidos nessa guerra. A gente mantém isso, eu vou falar mais sobre isso no vídeo de Israel hoje. É possível que os Estados Unidos entrem nessa guerra, a gente estava cobrindo isso ontem, e no momento que a gente estava cobrindo a guerra lá entre o Irã e Israel, a gente falou também sobre esse ataque em Kiev. Foram várias explosões, infelizmente, muita coisa atingida, 14 mortos, um monte de prejuízo material, muito triste isso, né? O Zelensky fala aqui sobre as informações sobre o ataque massivo, foram 440 drones e 32 mísseis usados. Kiev teve um dos piores ataques, também Odessa, Zaporizhia, Chernihiv, Zhytomyr, Kirovograd, Mykolaiv e a região de Kiev, tudo foram atacados. Muitos esforços acontecendo para resgatar as pessoas que foram atingidas e coisa e tal. Ou seja, um absurdo. O Putin faz isso apenas porque ele pode continuar essa guerra, ele quer que a guerra continue, ele fica mais forte, ele se torna mais forte quando os poderosos do mundo cegam o olho, né, viram o olho para o outro lado, fingem que não estão vendo, né? Evidentemente, isso daqui é um recado para o Trump, né? Nós estamos em contato com todos os parceiros em todos os níveis possíveis para garantir uma resposta apropriada. São os terroristas que precisam sentir a dor, não pessoas inocentes, né? Então, mais uma vez ressaltando o absurdo que é isso daí e o posicionamento do Trump nessa história toda, né? Bom, houve uma grande explosão reportada em Briansk, na Rússia, nessa posição aqui, nessa região aqui. Não sabemos ainda o que é na cidade de Klintse, mas não temos ainda ideia do que seja isso daqui, nem mesmo se foi um ataque ucraniano. Da mesma forma, tem essa enorme nuvem aqui, essa explosão muito grande aqui que aconteceu em Taganrog, que é ali na Rússia, próximo de Rostov-on-Don. Uma grande nuvem aqui, com formato de cogumelo, alguma coisa grande explodiu aqui. De novo, a gente não sabe se foi um ataque ucraniano ou se foi algum acidente, alguma coisa lá na Rússia que gerou isso daqui. Tem várias imagens dessa nuvem aqui, de vários cantos, né? O pessoal fez a geolocalização, chegou à conclusão de que isso daqui é aqui em Taganrog. Taganrog é essa área aqui, próxima de Rostov-on-Don, e aqui tem uma base militar muito grande, muito usada pelos russos aqui em Taganrog. Possivelmente alguma coisa explodiu aqui, não sabemos de novo se foi um ataque ucraniano, se foi um acidente, o que aconteceu, mas certamente alguma coisa muito grande aqui nessa nuvem, nessa região. Uma explosão muito grande aqui, né? Bom, a gente teve essa imagem que surgiu de um helicóptero russo totalmente destruído. Não temos certeza de quando que é essa imagem, tá? Ela foi publicada ontem, tá? Na verdade, quer dizer, foi publicada a primeira vez 14 de junho, alguns dias atrás, por uma pessoa de Jankoy. Jankoy é essa região aqui da Crimeia temporariamente ocupada. Aqui, Jankoy é essa cidade aqui. E não sabemos quando que isso foi filmado, foi postado, como eu disse, no dia 14, e mostra um helicóptero muito danificado aqui sendo transportado pelos russos.
Não sabemos se teve algum ataque ucraniano que danificou helicópteros e outras forças russas ali na região. A gente lembra que alguns dias atrás teve sim um ataque ucraniano contra a Crimeia, né, e inclusive contra Jankoy, Simferopol e outras áreas ali. Pode ser que a gente esteja vendo aqui o resultado disso. Isso mostra uma outra coisa que eu tenho falado para vocês também, que os russos têm feito um controle muito mais rígido em termos de informações sobre ataques ucranianos, né? Vocês sabem, quando a gente fica sabendo o resultado de um ataque, é porque alguém ali filmou a coisa e postou na internet e a gente acaba tendo acesso a essas informações, né? Então, isso tem ficado mais raro. Esses últimos ataques ucranianos, a gente não tem informação porque as pessoas não postam na internet. Os russos têm feito um controle maior sobre isso, né? Evitando que os civis postem esses detalhes. Então, aqui a gente tem uma dica desse ataque passado que teria tido com sucesso, mas a gente não sabe de quando é que é esse vídeo, tá? Bom, os ucranianos fizeram mais uma série de ataques aqui contra morteiros e outras armas russas na linha de frente. Na linha de frente a gente tem aqui as informações de que os ucranianos avançaram aqui na região de Sumy. Então, em Sumy, os russos perderam espaço, eles estavam avançando aqui, muita gente ficou preocupada que eles iam chegar a não sei quantos quilômetros de Sumy, coisa e tal, e eu avisei aqui, não chegariam, é normal avançar um pouco, porque vão encontrar as posições defensivas ucranianas aqui um pouco mais adiante. Os russos tinham colocado 50 mil soldados para fazer essa grande ofensiva aqui, e a ofensiva falhou completamente, não chegou a lugar nenhum, e os ucranianos já estão retomando o território aqui, né? Lembrando que essa ofensiva é aquela que a gente mencionou ontem, em que os russos não estão usando blindados, tá? Eles estão usando só motocicleta e o pessoal na frente, que está aqui, até a Terra está fazendo essa manchete aqui. Curioso isso, né? Acho que não caiu o pix dos russos dessa vez aqui. A guerra da Ucrânia entrou em fase Mad Max. A Rússia está lançando investidas de motocicletas para romper a linha de frente. Soldados têm apenas 3 segundos para reagir. Quem sobrevive só ganha o direito de ir na próxima onda. Morre todo mundo, né? O que está acontecendo ali foi assim que eles fizeram essa ofensiva aqui na região de Sumy e já está dando errado, né? Ou seja, isso você até consegue fazer num campo aberto e coisa e tal, mas no momento que você encontra uma posição mais fortemente defendida, não há nenhuma chance do pessoal passar com moto. Vira meramente uma onda de suicídio nesse caso, né? E, de fato, a gente tem informações aqui de uma única brigada russa que perdeu 12 mil homens, mais do que 5 vezes a força dela normal. Ou seja, perdeu 12 mil homens, por quê? Porque o pessoal vai para lá, é basicamente uma brigada suicida, você vai para lá, você morre, né? Soldados dizem que eles são sujeitos a violência, abuso, tortura, roubo pelos próprios comandantes, que jogam eles em ataques de sangue, onde milhares morrem. É a 15ª Brigada de Rifles Motorizados e essa brigada especificamente não está em Kursk, não está ali em Sumy. Ela está na região de Avdiivka ali e na região de Pokrovsk, né? Então está perdendo muita gente ali. Mas é um indicativo de como é que funcionam essas brigadas russas. As que estão ali em Kursk e Sumy é basicamente a mesma coisa. É basicamente brigada suicida, né? Perdendo 5 vezes a quantidade total de soldados que tem na brigada. É suicídio completo. E o que acontece é isso. Você vê a situação aqui em que não tem nenhuma mudança na linha de frente, aqui, ó, mais uma vez, nenhuma mudança aqui. Aqui também nenhuma mudança, aqui na cidade de Bilohorivka, perto de Siversky, nenhuma mudança aqui. Aqui em Pokrovsk também, mais uma vez, nenhuma mudança. E aqui, mais ao sul, na região de Baityr, é próximo de Velika Novosilka e também não tem nenhuma mudança aqui. Ou seja, o que você vê acontecendo é isso, né? Esses avanços inúteis dos russos, em que morrem um monte de russos e não conseguem avançar absolutamente nada, não conseguem mudar absolutamente nada, né? O Polevolan também chama atenção para o avanço ucraniano aqui em Totkino, tá? Totkino, os ucranianos continuam avançando aqui, muito levinho, é verdade, pouca diferença aqui tudo, mas de qualquer forma isso mostra o fracasso da ofensiva de verão dos russos, né? Os russos estavam fazendo essa grande ofensiva e coisa e tal e não estão conseguindo ir a lugar nenhum. O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a troca de prisioneiros que teve ontem, mais uma troca de prisioneiros e corpos de prisioneiros também, e o serviço de inteligência ucraniano diz que o Kremlin está espalhando narrativas
sobre trocas de prisioneiros de guerra para tentar semear pânico na Ucrânia, dizendo que está devolvendo os corpos de não sei quantos mil ucranianos e não sei o que lá, o que é pura narrativa deles no final das contas, né? O consumo de tanques da era soviética dos russos parece que está diminuindo, possivelmente devido à transição para o uso de motocicletas e veículos de todos os terrenos, ou seja, os russos estão desistindo de usar blindados nessa guerra, estão vendo que não servem mais para nada devido aos drones e estão usando motocicletas, né? Ok, legal, só que isso daí implica em mortes em grande número, né? Esse é o ponto exatamente, e mortes em grande número para quem tenta avançar. É por isso que a Ucrânia já decidiu que está fazendo essa guerra defensivamente, está mantendo a defesa. Quando a Ucrânia fizer uma contraofensiva, ninguém sabe quando vai ser isso, vai ser só com uma coisa muito certa, muito bem planejada, provavelmente com um ganho do espaço aéreo, alguma coisa similar ao que Israel está fazendo lá no Irã, né? Você ganhar o espaço aéreo, aí a coisa fica muito mais fácil. E por incrível que pareça, isso pode estar muito mais perto do que muita gente pensa. A Rússia, em desespero, já mandou o Shoigu pedir mais carne pro gordinho lá da Coreia do Norte. Shoigu chegou lá na Coreia do Norte para o encontro com Kim Jong-un e estão discutindo a cooperação, né? Segundo diz o Shoigu, a Coreia do Norte decidiu mandar mais 5 mil trabalhadores de construção da Coreia do Norte para reparar objetos destruídos por Kiev. Provavelmente isso aqui são 5 mil soldados, tá? E 1.000 sappers, né? Sappers é o pessoal que faz o processo de retirar minas, né? Tirar minas de lugares minados, e também serão mandados para a Rússia para deminar o território russo. E, enfim, essa foi a conversa aqui. O que preocupa nessa história toda, como sempre digo, é o que a Rússia está entregando para a Coreia do Norte em troca disso. É verdade, a Coreia do Norte já tem bomba atômica, já tem mísseis balísticos e coisa e tal, mas a tecnologia russa é muito mais avançada que a norte-coreana, né? E o temor isso aqui não está saindo de graça. A Coreia do Norte não está dando essas coisas todas para a Rússia a troco dos belos olhos do Shoigu, né? Está fazendo isso porque está recebendo alguma coisa em troca. É o que eu falo para vocês. Quanto mais tempo o Trump fica nessa brincadeira de vamos negociar, vamos deixar, vamos negociar paz e não sei o que lá, e não impõe uma derrota à Rússia, mais risco ele está colocando o resto do mundo. Sabe-se lá o que a Rússia já enviou para o Irã, causando problemas enormes que a gente está vendo agora entre Israel e Irã. A Coreia do Norte é outro que está nesse eixo do mal, né? Quanto mais tempo demorar essa coisa, pior vai ser. E bom, falando do Trump e do G7, o Trump ontem começou o G7, hoje deveria ser o segundo dia do G7, mas acabou que o Trump desistiu, ele tirou a foto com todo mundo lá ontem, coisa e tal, um lugar muito bonito lá no Canadá, em que fizeram esse encontro do G7, mas o Trump disse que teve que voltar, porque por conta da situação lá entre Irã e Israel, né? Bom, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Como eu falei, ontem a gente teve um monte de sinais aí bastante fortes sobre esse caso de Irã e Israel. Eu vou falar mais sobre isso no vídeo de Israel, mas exatamente o que aconteceu a gente não sabe. O fato é que o Trump foi embora antes de se encontrar com Zelensky, se encontrou apenas com a cúpula do G7, então o primeiro dia do G7 foi só a cúpula do G7 mesmo. Os convidados, que inclui o Lula, inclui o Zelensky, inclui o Narendra Modi da Índia e várias outras pessoas, vários outros líderes. Seria no segundo dia, seria hoje, o Zelensky está indo para lá hoje, mas em princípio não vai ter nenhum encontro com o Trump devido a essa mudança de planos, né? O Trump ainda falou mais uma idiotice, ele disse que foi o Trudeau que tirou a Rússia do G7 em 2014, porque a Rússia não deveria ter sido tirada do G8, se a Rússia estivesse no G8 nada disso teria acontecido, o que é um absurdo. Na verdade, a Rússia foi tirada do G8 porque ela invadiu a Crimeia em 2014, foi uma das sanções contra a Rússia deixou de ser um país que joga amigavelmente para inventar uma guerra na Europa. Essa guerra da Ucrânia já vem desde 2014, e diga-se de passagem, também não foi o Trudeau, porque o Trudeau ganhou a primeira eleição dele em 2015, no Canadá. Então ele nem era nada no Canadá em 2014 para expulsar a Rússia. Então as duas besteiras que o Trump falou aqui, o Trump está precisando contratar alguém para mais competente para escrever as merdas que ele fala, porque está ficando muito merda. Primeiro, né, sim, a Rússia tinha que ser expulsa do G8, que negócio é esse?
O Trump fica nesse negócio de achar que o pessoal está sacaneando a Rússia. Não, Trump, é a Rússia que está sacaneando o mundo. É a Rússia que está invadindo países, matando pessoas e, diga-se de passagem, está te fazendo de otário, tá? Esse é o ponto que ele parece não entender ou então está sendo pago para entender. Algumas pessoas falam para mim assim: ah, Peter, você fica falando do Trump como se ele estivesse sendo enganado. Ele é um ativo russo e coisa e tal. Eu vou explicar para vocês mais uma vez, eu já expliquei outras vezes por que eu falo desse jeito. Eu falo desse jeito porque se ele é um ativo russo, não tem nada que se possa fazer, né? A Ucrânia tem que continuar a guerra independente dos Estados Unidos e acabou. Não tem nada que discutir se o Trump for um ativo russo. Se o Trump for um ativo russo, fudeu e pronto, acabou. A Ucrânia vai continuar batalhando a guerra dela sem contar com os Estados Unidos. Agora, existe a possibilidade dele não ser um ativo russo e dele estar apenas iludido pelo núcleo de amigos dele, russetes lá, que, como eu apontei no vídeo ontem, né, o próprio Trump já está criticando o Tucker Carlson. O Tucker Carlson é um amigo russete do Trump. A maior parte dos russetes também são iranetes. Agora que o Trump decidiu ficar do lado correto entre Israel e o Irã, é muito fácil ele perceber que o Irã é aliado da Rússia, né? Olha só quem está errado nessa história também, quem é o eixo do mal nessa história, né? Então, de novo, se o Trump for agente russo, o que eu vou fazer? Não tem mais nada o que fazer, acabou, já era. 3 anos sem ajuda para a Ucrânia, vamos dizer, a Ucrânia vai continuar, vai se virar com a ajuda europeia, com a própria ajuda interna, com a nossa vaquinha, com a ajuda de milhares de vaquinhas que são feitas no mundo inteiro para ajudar a Ucrânia. O impeachment nos Estados Unidos é muito mais difícil que aqui no Brasil, então a chance dele ser tirado do poder é mínima, então assim, não tem muito que possa ser feito. E se tirarem ele do poder, entra o Vance, que eu acho que é pior do que o Trump no final das contas, né? Enfim, então esse é o ponto. Eu vou continuar mantendo o meu discurso. Se você está incomodado com isso, não posso fazer nada, lamento muito, tá? Enfim, mas é um absurdo o que ele disse aqui. Essa questão sobre o G8 é uma coisa totalmente sem sentido, um monte de merda. O que ou alguém tá cuspindo essas merdas no ouvido dele, ou então ele tá fazendo essas merdas sozinhos. O que eu acho que a gente tem que fazer é convencer ele que não tem alternativa. Ele vai ter que se voltar contra o criador dele lá, contra o Putin, né? No encontro lá do G7, o Trump disse que ele não está com pressa de impor mais sanções contra a Rússia, ele está esperando para ver se conseguem um acordo para chegar ao fim da guerra, né? Então, ou seja, parece que mais uma vez, as 2 semanas que ele falou, 2 semanas, agora estamos num prazo indefinido de semanas que o Trump está esperando o Putin resolver parar de atacar a Ucrânia. E segundo o Jane Kiev, aqui ele está dizendo que a nova estratégia do Trump para parar a guerra é permitir que a Rússia destrua a Ucrânia, né? Se não tiver ucranianos, não tem guerra. Segundo esse artigo aqui de uma revista ucraniana, os Estados Unidos querem forçar a negociação ao não enviar armas para a Ucrânia, né? Isso pode ser que o Trump tenha pensado nisso, pode ser que o Putin tenha falado: pare de mandar armas para a Ucrânia que a gente vai negociar e coisa e tal, né? Só que aí, o que a Rússia fez? Atacou Kiev com muita força, matou um monte de gente, matou 14 pessoas, destruiu um monte de coisa. Enfim, o G7, portanto, emitiu uma declaração aqui falando sobre as guerras e coisa e tal, mas nada que mude nada no final das contas. O Andriy Shiba, que é o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, disse que o Putin está deliberadamente atacando civis durante o encontro do G7, um claro sinal de não se importar com os Estados Unidos e parceiros que estão pedindo pelo fim da violência, né? A Rússia rejeita a diplomacia enquanto continua bombardeando Kiev. Ou seja, sempre que o Putin vai ver uma oportunidade, ele vai fazer esse tipo de ataque. Por quê? Porque lembra, o Putin não está brigando com a Ucrânia, não está brigando com os Estados Unidos, ele está brigando com o próprio povo. Ele tem que ter força para se manter no poder. Esse tipo de ataque é ataque desesperado. E a prova disso é que o próprio Trump, quando foi informado, o Trump viu com surpresa esse ataque de mísseis contra Kiev, não falou nada, mas viu com surpresa esse ataque de mísseis contra Kiev e coisa e tal. Eu não sei o que ele esperava. Ele está achando que diminuir o envio de armas para a Ucrânia vai fazer com que a Rússia recue. Ele está muito enganado, né? Enfim, infelizmente parece que não vai ter nenhuma novidade por conta desse G7. Agora, a Ucrânia fez o primeiro passo em relação àquele acordo mineral com os Estados Unidos. Iniciou a primeira preparação para um depósito de lítio em Kirovograd, né, na região de Kirovograd. Então começaram esse primeiro processo com uma empresa americana, TechMet, e um outro bilionário que está financiando isso, ou seja, essa é o primeiro passo do acordo de minerais da Ucrânia com os Estados Unidos. Vamos ver se isso daqui
ajuda alguma coisa. Kirovograd foi uma das áreas atingidas essa noite pelo ataque russo, né? Então, bom, é a Ucrânia tentando fazer a parte dela nessa história e vai continuar, tá? Não achem que se o Trump não fizer nada, que vai acabar a guerra, que os russos vão dominar. Não vão, os russos já perderam essa guerra. Bom, vai ter o encontro do Lula e do Zelensky nessa terça-feira. Eu não falei muita coisa sobre isso porque não se espera nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.